aqui representando o Porto Canal, juntamente com o seu diretor, Sr. Júlio Magalhães, transmitir as preocupações que tem um canal generalista como é o Porto Canal, que é o único canal no norte do país, fazer ver que, aliás, não foi preciso que o Sr. Presidente mostrou um conhecimento completo do Porto Canal, até fiquei admirado porque falou de vários programas específicos com grande apreço, portanto com conhecimento profundo, e viemos transmitir-lhe os problemas que, creio que de modo geral, toda a comunicação social está a passar e, naturalmente, que uma estação, uma televisão generalista sediada no Porto tem mais dificuldades, mas ficamos muito satisfeitos pelo conhecimento que o Sr. Presidente mostrou do Porto Canal, onde, aliás, tive o prazer de o receber na sua campanha eleitoral para Presidente da República, quando se deslocou ao Porto, que deu uma entrevista no Porto Canal. Portanto, fiquei realmente sensibilizado com tudo isso e com o interesse que mostrou em que o Porto Canal mantivesse, frisando até a importância que o Porto Canal pode ter na descentralização que agora falam, para não falar na regionalização em que agora não falam. Dessas preocupações? As preocupações são as preocupações que todos têm neste momento, é a quebra da publicidade, naturalmente, que é fundamental, a necessidade de manter os 80 e poucos funcionários, colaboradores, trabalhadores que temos no Porto Canal, que queremos os manter todos. Portanto, são dificuldades que só quem não viver, nem diria neste país, só quem não viver neste mundo é que não sabe a situação atual, como é difícil para todos. Crise nos órgãos de comunicação social, crise também no futebol. Hoje foram divulgadas as medidas por parte da DGS no que diz respeito a um possível regressar do futebol. Pergunto-lhe qual é a sua opinião, tendo também em conta que alguns jogadores do Futebol Clube Porto mostraram desagrado por aquilo que foi anunciado. Eu acho que esse desagrado foi generalizado e há coisas que eu não compreendo muito bem, mas também, se calhar, não são assim fáceis de compreender. Eu não compreendo como é que se quer proibir um profissional de futebol que vai exercer a sua atividade e depois só tem que ir diretamente para casa, não pode conviver com ninguém. Se isso é importante, então é um desprezo para todos os outros profissionais. Porque é que um profissional da restauração pode ir do restaurante, em vez de ir para casa, pode ir para onde muito bem entender? Isso é cortar a liberdade das pessoas e penso que é injustificado, mas naturalmente que para isso há os experts que estão a analisar a situação e todos aqueles que eu ouvi no ramo da medicina acham realmente que há ali coisas que se não compreendem. Não, não estou solidário, nem deixo de estar solidário, porque eles tomaram uma posição individual e, naturalmente, que eu até ainda nem li tudo. Falaram-me de várias questões, como essa que me referiu, mas ainda não analisei completamente aquilo que foi proposto, mas sei que admitiram que tem que ter retificações, portanto, é apenas um ponto de partida. Forem... Não, eles ouvem quem querem. Eu não acho que fazerem uma reunião, elaborarem sem ouvirem os especialistas, como o Dr. Frois, que colabora com a Liga, que é o supervisor dos problemas da Liga, e sem ouvirem os médicos dos clubes, que são aqueles que lidam com os problemas, acho realmente estranho, mas naturalmente eu não tenho poder para obrigar a ouvir quem quer que seja, eles ouvem quem querem, portanto nada posso fazer.
Eu penso que se a norma de conduta e aquilo que estão a fazer não vier complicar, acho que há todas as condições para voltar ao futebol. Porque se o futebol não puder voltar, então não pode voltar a atividade nenhuma. Corre muito mais perigo qualquer funcionário de um restaurante, qualquer empregado da restauração, do que um jogador que está entre a casa dos 20, 30 e poucos anos, que tem uma alimentação cuidada, que tem cuidados médicos da máxima atenção. Como é que pode correr mais perigo de qualquer funcionário de outras atividades, como um empregado de uma loja, de um supermercado? Acho que isto é estar a desvalorizar, então, todos os outros que não são jogadores de futebol. Naturalmente que ninguém mais do que os responsáveis dos clubes tem que terem atenção à saúde, porque é o património e, além disso, são seres humanos que são nossos amigos no convívio do dia-a-dia. Agora, entendo que costuma-se dizer que tudo que é demais, portanto, acho que estão a cair em exageros, que eu espero que o bom senso prevaleça. Imaginando um cenário em que o futebol não regressaria, muito se tem falado daquilo que poderia acontecer, um fecho do campeonato ao fim da primeira volta, um fecho do campeonato como ele está agora, na sua opinião? Até porque houve, inclusive, elementos que sugeriram a anulação deste campeonato. Não faço ideia. A anulação deste campeonato, o que se jogou não podem anular porque está jogado. Agora, se resolverem que não haja mais campeonato, depois podem, por decreto, entregar o campeonato a quem querem. Mas seria o justo vencedor, tendo em conta essas diferentes... Parece-me que o que tem sido feito é, nos campeonatos que acabam, o que conta é a classificação que está, não é a que nós gostaríamos que fosse. Aliás, a própria Federação e a Liga já o mostraram, quando interromperam o campeonato da segunda Liga, e quem subiu divisão foi os que estavam em primeiro e em segundo, quando o terceiro ainda tinha possibilidades de atingir um dos lugares de subida, mas acabou assim, foi assim que ficou. E os dois últimos que estavam na segunda Liga foram os que desceram, quando podiam, hipoteticamente, salvar-se. Pelo menos um deles tinha muitas probabilidades. Portanto, não vejo que pudesse ser um critério para a segunda Liga e para a primeira já era diferente. Ou então, por decreto, dizerem, olha, o campeão é este. Pronto. E se for por decreto, depois vê-se. Ainda hoje vimos um ministro a dizer publicamente que tinha... como é que foi? Que tinha aversão ao azul, a propósito de uma máscara. Disseram-lhe que a máscara estava ao contrário. E ele respondeu que, porque a máscara era azul, é por causa da minha aversão ao azul. Portanto, naturalmente, se for esse ministro a decretar, o Futebol Clube do Porto não seria campeão. Não sei se ele se referia ao Futebol Clube do Porto, que ele não o disse, se calhar era ao céu. O céu é azul, ele se calhar gosta mais do inferno que é vermelho. No seu entender, o Futebol Clube do Porto terminaria em primeiro e com esse título? Não é no meu entender. O que está a ser feito foi feito no campeonato francês, que foi interrompido, e o que em primeiro foi campeão. Mas acha que deve ser o quarto, deve ser o terceiro, deve ser o quinto? Eu acho que a lógica, que foi aquilo que foi seguido aqui em Portugal, no campeonato que acabou, que foi a segunda Liga, quem estava nos primeiros lugares subiu, quem estava nos últimos desceu, quando havia gente, como o Feirense, por exemplo, na segunda Liga, que ainda tinha hipóteses de subir, mas acabou. Não é a Federação, nem nós, nem a senhora que temos culpa que o vírus tenha vindo para aqui fazer o que faz. Sobre as eleições no clube, concorda com a data agendada este fim de semana? Quem? As eleições no Futebol Clube do Porto, concorda com a data de 6 e 7 de junho? Não concordo, nem tenho que concordar. Compete ao Presidente da Assembleia Geral marcá-las, ele marcou esse dia, que é que me interessa dizer que concordo ou não concordo? Não receia que não possa ter menos participação, precisamente por estarmos a viver... Quando as coisas têm interesse, tem participação. Olha, eu nem contava que a minha presença aqui tivesse tanta participação. E, no entanto, vocês estão aqui todos juntinhos e não estão com medo de participar.
Só vejo ali umas máscaras azuis, que eu fico satisfeito, que não tem aversão ao azul. Portanto, não, acho que isso é um falso problema. E se me permite, relativamente aos casos positivos ou negativos do clube, o que é que nos pode avançar? Aos casos quê? Aos casos, possíveis casos positivos de Covid-19 no Futebol Clube Porto, continuam todos os elementos com casos negativos? Ou seja, sem existência de casos? Continuam, mas podem amanhã, como qualquer um de nós, amanhã pode estar positivo. Vocês com mais probabilidades que estão mais juntos, mas são os riscos da profissão. Eu vi um entusiasmo fantástico. Aliás, tive a oportunidade de frisar isso com o treinador, que já me tinha dito que realmente parecia que estavam ansiosos por ter contacto com a bola e uns com os outros. Fiquei muito satisfeito com aquilo que vi. Ok? Tá, obrigado. Obrigada. Terminamos então de ouvir as declarações de Pinto da Costa no final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, na qual também esteve presente Júlio Magalhães, o diretor-geral do Porto Canal. Relembrar que Pinto da Costa participava na reunião na condição de administrador da Futebol Clube do Porto Mídia e os três reuniram-se para discutir qual o impacto do Covid nos meios da comunicação. No fim, vimos então nas declarações de Pinto da Costa que Marcelo Rebelo de Sousa mostrou preocupação e disse que o Porto Canal poderia até ser importante para uma possível regionalização e para uma descentralização. Pinto da Costa falou também das novas regras para o avançar das competições, que os jogadores do Futebol Clube do Porto, alguns, já tinham demonstrado algum desagrado. Pinto da Costa disse ainda também que, caso a época termine, é claro que o Futebol Clube do Porto deveria ser o campeão, uma vez que é a equipa que está em primeiro lugar. Ficam então as declarações de Pinto da Costa no fim da audiência no Palácio de Belém com Marcelo Rebelo de Sousa e Júlio Magalhães.